Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Aqui quem tá falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. Eu tenho a nobre missão de auxiliar os senhores a conquistar a tão sonhada aprovação. E na aula de hoje, veremos progressão aritmética, a nossa famosa PA. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal, deixa o like e vamos cumprir mais essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Vamos iniciar nossa aula de progressão aritmética, a nossa famosa PA. O que é uma progressão aritmética, senhores? Progressão aritmética é uma sequência de números formada a partir da soma de um mesmo valor. Esse mesmo valor chamaremos de razão, ou seja, uma sequência formada por 2, 4, 6 e 8. Note que do primeiro para o segundo, estamos somando mais 2. Do segundo para o terceiro, mais 2. Do terceiro para o quarto, mais 2. Esse valor que estamos repetindo e somando sempre o mesmo valor, chamaremos ele de razão. Vamos saber quais são os tipos de PA. Quais são os tipos de PA? Temos a PA crescente, que quando a razão for positiva, ou seja, teremos uma PA crescente. E quando a razão for negativa, ou seja, do primeiro para o segundo é menos 3, do segundo para o terceiro, menos 3, do terceiro para o quarto, menos 3. Temos que é uma razão negativa e faremos que essa PA terá um valor de PA decrescente. Decrescente. E quando o valor for uma constante, ou seja, do primeiro para o segundo mais 0, do segundo para o terceiro mais 0, do terceiro para o quarto mais 0. Temos que é uma PA de razão nula. E classificaremos essa PA como uma PA constante. Então, quando a razão for positiva, temos que é uma PA crescente. Quando a razão for negativa, temos uma PA decrescente. E quando a razão for igual a 0 ou nula, temos uma constante. Vamos saber o que é importante em PA. O que é importante, senhor? É conhecer os termos, saber identificar os termos da PA. O que mais? Aprender a calcular o termo geral, a calcular a razão e aprender a calcular a soma dos elementos da PA. Tudo isso veremos nessa aula. Os senhores aprenderem isso aqui, não terá problema com qualquer questão de prova. Então vamos lá, um exemplo. Conhecendo os termos da PA. O que é importante? É saber identificar quais são os termos e saber qual é a razão, ou seja, o que é razão. Então vamos lá, o primeiro termo A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e o quarto termo A4. Inverteu aqui. O primeiro termo, 3. O segundo termo, 6. O terceiro termo, 9. O quarto termo, 12. Geralmente ele vai pedir para os senhores perguntar, calcule determinado termo. O senhor tem que identificar qual é o termo. E como é que faz para descobrir a razão? Pegamos o segundo termo menos o primeiro, ou seja, o sucessor menos o antecessor. O segundo menos o primeiro. Ou pode ser o terceiro menos o segundo. Sempre é o sucessor menos o antecessor. Então temos que o segundo é 6 menos o primeiro. Temos que é uma PA de razão 3. Vamos pegar o terceiro termo menos o segundo termo. O terceiro termo é quanto? 9. Vamos identificar. O terceiro termo, 9. Terceiro termo igual a 9. Vamos colocar ele aqui. Valor 9. Menos o segundo termo, acabamos de ver, que é 6, dará a razão 3. Beleza? Vamos lá, seguir nossa aula. Determine o segundo tópico importante. Aprender a calcular o termo geral. Então vamos lá. Aqui, senhores, ele pede apenas o 20º termo, né? Dá para fazer no braço? Dá. Demorar um pouco de tempo, senhores, pode cansar na hora da prova, mas dá para fazer assim, não dá para perder questão não. Ou seja, ele quer o 20º termo, o primeiro, 3, aí para o segundo temos que mais 3,
Para o terceiro, mais 3. Para o quarto, mais 3, vai ficar 12. Para o quinto, mais 3. E assim vai, até chegarmos no 20º termo. Ou dá para a gente usar a formulazinha. Como é que é a fórmula da teoria geral? Do termo geral? É AN igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Por isso que é importante sabermos identificar os termos da PA. Então vamos lá. Vamos identificar primeiro os termos. O A1 é igual a 3. O A2 é igual a 6. O A3 é igual a 9. E o A4 igual a 12. Beleza, temos que já sabemos identificar os termos da PA. Vamos calcular a razão. Razão igual o sucessor menos o antecessor. 6 menos 3, razão igual a 3. Já temos a razão e temos os termos. Então, vamos jogar na formulazinha, senhor. AN é igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos agora dar nome aos bois. Esse AN, senhores, é o número que ele está pedindo. Ou seja, A20. Pronto, olha que fácil. O A1, a gente já identificou, que é igual a 3. Mais o N é o número que ele pediu, que é nosso 20. 20 menos 1. E a razão, que a gente já puxou ali embaixo, a razão é quanto? Vamos colocar aqui de azul. Nossa razão é igual a 3. Então, é só resolver. A20 é igual. Primeiro, vamos obedecer a ordem. Qual é a ordem? Parêntese, depois vem colchete e, por último, chaves. E na ordem das multiplicações, primeiro vem multiplicação ou divisão das operações, né? E depois vem soma ou subtração. Nesses dois não tem ordem, senhores. O primeiro os senhores resolvem, ou se achar mais à vontade, né? Então vamos lá. 3 mais 19 menos 1, 20 menos 1, 19 vezes o 3. Primeiro resolve a soma ou a multiplicação. Temos que primeiro, pela hierarquia, primeira é multiplicação ou divisão. Então, vamos resolver primeiro a nossa multiplicação. A20 é igual a 3 mais 19 vezes 3. Vamos lá, fazer aqui do ladinho. 19 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Fica o 7, vai o 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 57. Então, agora é só somar. A20 é igual a 3 mais 57. Ou seja, o nosso A20 é igual a 60. A20 igual a 60. Acabou a questãozinha. Vamos fazer mais um exemplo para fixar. Então, primeiro que a gente tem que fazer o quê? Vamos botar aqui do lado. Identificar os termos da PA. E depois achar a razão. Se fazer esse passo a passo, senhores, não tem erro. Depois jogar na fórmula do termo geral. Então vamos lá. Primeiro, identificar A1, A1, o A2, o A3, o A4. Então, vamos lá. O nosso A1 é 2, o A2 é 6, o A3 10, o A4 14. Vamos agora achar a nossa razão. Como é que vai para achar a razão? O sucessor menos o antecessor. O sucessor 2 menos o antecessor é 6 menos 2. Razão 4.
Pronto, já identificamos os termos, já achamos a razão. Agora é só jogar na forma do termo geral. Como é que é a forma do termo geral? A n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Já identificamos, vai ficar fácil. Quanto que é nosso AN? O AN é o valor que ele quer, ele não quer o 15, 15º? Então, A15 é igual ao primeiro termo. Quanto que é o primeiro termo? 2. Mais o N é o que a gente está procurando, que é o A15. Ou seja, 15 menos 1 vezes... Qual é a nossa razão? Razão 4. Agora ficou fácil, senhores. Vamos seguir a nossa ordem. Primeiro parêntese, depois o que tiver fora da multiplicação e por último nossa sominha. Então, A15 é igual a, repete o 2, mais, fazer o que está dentro do parênteses, 15 menos 1, 14. Vamos tirar a parênteses aqui. 14 vezes 4. Primeiro faz a multiplicação. A15 é igual a 2 mais 14 vezes 4. Vamos lá. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 56. 56. Agora temos que nosso A15 é igual a 2 mais 56, ou seja, 58. Muito fácil, né, senhores? Seguir o passo a passo fica simples. Vamos lá. Cálculo da razão. Determine a razão da PA. Professor, mas já aprendemos a calcular a razão. Sim, senhores. Do modo simples, quando ele dá todos os elementos. Dá o sucessor e o antecessor. Aí fica simples. Que a razão nada mais é do que o sucessor menos o antecessor. Ou seja, 3 menos 1 é igual a 2. Vamos aqui. O sucessor do 3 é o 5. 5 menos 3 é igual a 2. E se formos para... Se ele pedir, determine a razão da PA em que o A10 é igual a 150 e o A20 é igual a 230. Ou seja, ele não dá uma sequência da PA. Ele só dá dois termos e pede para os senhores calcular a razão. A partir da razão dá para descobrir qualquer termo. Mas se ele não dá uma sequência, como é que o senhor vai ter que fazer? Vamos utilizar o bizu. O que significa bizu? No meio militar, bizu significa uma dica, um atalho, alguma coisa. Então vamos lá então. Qual é o bizu da razão? Teremos que, para descobrir a razão, teremos que fazer a diferença, bota aqui, diferença dos valores dividido pela diferença dos termos. Professor, não entendi. Calma, vamos lá. Razão é igual a diferença dos valores, ou seja, 230. 230 menos 150 dividido pela diferença dos termos, ou seja, 20, não é o termo 20, menos o termo 10, menos 10, ou seja, razão é igual 230 menos 150 vai dar 80. 80, 10 menos 20 menos 10 vai dar 10. Vamos simplificar. Corta um zero, corta um zero. Temos que a razão é igual a 8. Item importante, qual é ele? A soma dos termos. A soma do termo, senhor, teremos que usar tudo que a gente já aprendeu até agora. Qual é o primeiro passo? É identificar. Vamos colocar aqui os passos do lado. Identificar os termos da PA. Identificar os termos. Vamos abreviar aqui. Segundo passo é descobrir a razão. Terceiro passo é jogar na fórmula teoria geral, que é para descobrir determinado termo. E o último passo é a soma dos termos. Professor, tem que fazer tudo isso aí? Tem, senhores. Se ele pedir a soma dos termos, os senhores vão ter que seguir esse passo a passo aqui. Então vamos lá. Ele fala aqui, qual a soma dos
do 10º termo da PA. Ou seja, aqui era para ser dos 10 primeiros termos, né? Ficou com erro de digitação aqui, mas dá para entender. Então vamos lá. Ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos da PA. Ou seja, o primeiro termo com o segundo vai ser 8. O segundo com o terceiro vai dar 18. O terceiro com o quarto vai dar 32. Ou seja, a soma dos 4 primeiros termos é 32. Ele quer saber dos 10 primeiros termos. Então vamos lá. Primeiro passo a passo. Identificar os elementos da PA. O A1, A2, A3 e A4. O A1 é igual a 2. O A2 é igual a 6. O A3, 10. E o A4, 14. E agora o segundo passo, já identificamos. O segundo passo que é descobrir a razão. O sucessor menos o antecessor. Ou seja, 6 menos 2, 4. Razão igual a 4. Beleza. Já fizemos a metade da questão. Já identificamos e achamos a razão. Agora vamos jogar no termo para descobrir o termo. O 10º termo, que é a soma dos 10 primeiros termos. A gente não sabe o valor do 10º termo. Vamos descobrir ele agora. Então vamos descobrir o 10º termo. Temos que, para descobrir o 10º termo, a fórmula é AN é igual o primeiro termo mais N menos 1, tudo isso vezes razão. Então vamos lá. Ele quer saber o 10º termo igual primeiro termo, identificamos aqui que é 2, né? 2 mais, ele não quer o 10º termo? 10 menos 1 vezes a razão que identificamos já que é 4. Então vamos lá. A10 é igual, vamos fazer o que está dentro do parênteses primeiro, 10 menos 1, 9 vezes 4. A10 é igual 9 vezes 4, 36. Com 2, 38. Fizemos a primeira multiplicação, vai dar 36 mais 2. Temos que nosso A10 é igual a 38. Beleza. Então já identificamos, já descobrimos a razão e agora sabemos qual é o 10º termo, que é usando a fórmula da teoria geral, do termo geral. Então vamos lá. Agora jogar na fórmula para saber a soma. E a fórmula é SN, ou seja, o S é a soma dos termos, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais o último termo, que é a N, tudo isso vezes a quantidade de elementos. Isso aqui é muito importante. Se os senhores errarem isso aqui, confundir com esse R aqui, não vai dar o resultado esperado. Tudo isso dividido por 2. Vamos apagar aqui um pouco para dar uma ajudada aqui no entendimento. Então vamos lá. SN ele quer a soma de quantos termos? Dos 10 primeiros termos. Ou seja, o primeiro termo temos que é 2, mais qual o valor do 10º termo? Que aqui está valendo é A10, né? Ele não quer o 11º termo? É 38, ou seja, 38 dentro de parênteses vezes a quantidade de termos. Ele quer a soma dos 10 primeiros termos, ou seja, o N vale 10. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então vamos lá. S10 é igual a 38 mais 2 é igual a 40 vezes 10, 400. Ou seja, vai ser 400. Por que 400, senhores? Aqui dá 38 com 2, 40. Vezes 10 é só acrescentar um zero. (400) dividido por 2. Temos que a soma dos 10 primeiros termos é 200. Por quê? 400 dividido por 2, 200. Ah, professor, não entendi. Vamos fazer mais um exemplo para fixar o conhecimento. Vamos colocar o passo a passo aqui do lado. O que temos que fazer primeiro? Identificar os termos. Identificar. Segundo passo. Fazer o quê? Achar a razão. Terceiro passo. Jogar na fórmula do termo geral. E o último passo. Jogar na fórmula
da soma dos termos. Pronto, senhores. Seguir esse passo a passo aqui não tem erro. Então vamos lá. Primeiro passo, identificar A1, A2, A3 e o A4. Né? São 4 termos. Então vamos lá. O A1 igual a 3, o A2, 6, o A3, 9, o A4, 12. Deu uma travada aqui. Então vamos lá. Identificar a razão agora. A razão é só pegar o sucessor menos o antecessor. 6 menos 3, razão 3. Então já descobrimos, já identificamos e já descobrimos a razão. Falta agora jogar no termo geral. Só seguir o passo a passo, senhores. O termo geral é igual a n é igual. Porque ele não quer a soma dos 10 primeiros, dos 15º número, ou seja, descobrir a soma do primeiro ao 15º. Então temos que descobrir o valor do 15º elemento, né? Então vamos lá. A1 mais n menos 1 vezes razão. Então vamos lá. A n, ele quer o 15º termo, certo? Então, o primeiro termo, 3, mais, ele não quer o 15º? 15º menos 1, tudo isso vezes a razão é 3. Então, A15 é igual a 3, vamos fazer o que está dentro do parênteses, mais 14, 15 menos 1, 14, vezes 3. A15 é igual a 14 vezes 3, 14 vezes 3, vai dar 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 mais 42. Temos que o A15 é igual a 3 mais 42, ou seja, 45. Vamos apagar aqui. E agora é só já fazer a última parte, que é usar a fórmula da soma dos termos. A fórmula da soma dos termos, como é que é? Sn é igual o primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, isso dentro de parênteses, vezes a quantidade de elementos, que é o N, tudo isso dividido por 2. Então vamos lá, de novo repetir a fórmula. O AN, ele não quer a soma dos 15 primeiros termos, ou seja, S15 é igual o primeiro termo, que sabemos que é o 3, mais o último termo, o 15º termo, acabamos de descobrir aqui, ó, 45, vezes a quantidade de elementos, é os 15 elementos, ele não quer saber do 1 ao 15, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então vamos lá, S15 é igual a 3 mais 45 vai ser 48, vezes 15, tudo isso dividido por quanto? Por 2. S15 é igual a 48 por 2. Vamos ver quanto que vai dar, senhores. Vamos simplificar aqui 48 por 2 ou fazer 48 vezes 15. Vamos ver quanto que vai dar. 48 vezes 15. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20. 24. 1 vezes 48 é 48. Baixa o 0, 12 com 8. 8 com 4, 12. Vai 1. 1 com 2, 3. Com 4, 7. 720. 720 dividido por quanto? Por 2. Temos que S15 é igual a 720 dividido por 2. Ou seja, 715 720 dividido por 15 vai dar 360. Deixa eu ver se é esse mesmo. 720 dividido por 2 vai dar por 2, vai ser 6, baixo 1, baixo 2. Por 3, né? 3 vezes 2, 6. Fica 1, baixo 2, 12. Vai dar por 6, isso mesmo, 360. S15 é igual
a 360. Ou seja, a soma dos 15 primeiros termos da PA é 360. E com isso, senhores, encerramos nossa aula de PA. Espero que os senhores tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe qualquer dúvida nos comentários, dê o joinha no vídeo e na próxima aula teremos uma aula de progressão geométrica. Então, papel e caneta na mão, dá uma descansada e fiquem preparados para cumprir a próxima missão.